Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Na Prática com Especialista, um episódio do Na Prática Cast. Eu sou Anne Caroline, escritora, especialista em comunicação e também apresentadora desse programa. Bom, hoje no nosso episódio a gente vai falar um pouquinho sobre design de relações colaborativas e como esse processo pode contribuir positivamente para as equipes e empresas. Mas antes de chamar o nosso convidado aqui, eu queria deixar um recado para vocês que estão assistindo a gente. Toda semana a gente publica um episódio novo no nosso podcast. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse nosso trabalho, é só você acessar o seu aplicativo e procurar a gente como Na Prática Cast. E olha, o episódio dessa semana tá fantástico. Eu sou suspeita para falar dele, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui o nosso mediador da nossa conversa de hoje, que também é dinamizador de processos de treinamento e desenvolvimento aqui da Team Building. Vou colocar ele aqui na nossa telinha. Paulo Vinícius, boa noite, tudo bom? Boa noite, Anne, tudo bem? Que delícia aí nosso encontro de hoje. E você falando da pílula do florescimento, né? É verdade. Conta pra gente, dá um spoilerzinho aí, PV, de como que tá esse episódio do Na Prática essa semana. Exatamente. Bem, o Na Prática lançou seu primeiro episódio da pílula do florescimento. Podem entrar, já acessem. E veio com um tema que tem tudo a ver com o florescimento humano, que são as forças de caráter, né? Que a gente chama, inclusive, aí da espinha dorsal da psicologia positiva. São aquelas forças características, o que a gente tem de melhor, né? A proposta da pílula do florescimento é realmente um estalinho, né? Uma partícula ali, um insight, para que a gente possa construir uma vida com mais realização, satisfação, bem-estar e felicidade, né? E aí, nesse episódio, a gente falou um pouquinho sobre as forças de caráter, como que você pode conhecer as suas principais forças e validar também as suas forças de assinatura. E a partir dali, acho que a gente consegue batendo um papo, né, de como construir essa vida mais plena, uma vida de florescimento, de desenvolvimento contínuo. Inclusive, eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje, né, essa pílula do florescimento. É mais ou menos por aí, né? Você também estava na pílula do florescimento essa semana. Sim, é um assunto que me interessa muito, que eu aprecio demais, e cada vez que eu me aprofundo e vou conhecendo um pouco mais, eu fico mais encantada, né? Então é isso. Se vocês tiverem interesse em ouvir, na verdade, esse nosso podcast, esse nosso episódio novo dessa semana, da Pílula do Florescimento, acessa lá na Prática Cast no seu aplicativo de podcast, tá bom? Eu tô vendo que tá chegando aqui ainda uma galera, PV, tô animada para chamar já o nosso convidado, mas eu gostaria de esperar só mais um pouquinho, peço um pouquinho de paciência para quem já está aqui, e agradeço, inclusive, a pontualidade. E aí, aproveitar também para pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, né, PV? A gente está sempre com alguns conteúdos muito legais, que a gente começou, na verdade, esse projeto no comecinho de junho. Então, cada semana a gente traz um especialista diferente para falar um pouquinho sobre alguns assuntos bastante interessantes para a gente, né? Exatamente. O Na Prática Cast, ele é um podcast, e como a gente tem essas entrevistas, ficamos pensando nada mais justo do que a gente fazer essa entrevista carinha, né? Aparecendo a nossa cara e podendo, inclusive, ter a troca com a nossa audiência. Então, esse bate-papo que nós teremos agora, inclusive com um dos especialistas convidados, ele faz parte do Na Prática com Especialista. Então, dentro do Na Prática Cast, nós temos aí duas linhas, que é o Na Prática com Especialista, um bate-papo aí com especialistas da área da aprendizagem experiencial e áreas afim, e um outro episódio que são as pílulas do florescimento, com dicas e insights de como a gente pode colocar realmente na prática e construir uma vida com maior bem-estar. Show de bola, é isso mesmo. Bom, eu acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, porque assim, gente, até fiquei pensando depois como que eu iria apresentar essa pessoa aqui para vocês, porque olha, o currículo dele é bastante extenso, assim, são muitas experiências, graduações, livros publicados, assim, um espetáculo.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando um pouquinho dele, um pouquinho sobre ele, na verdade, e aí depois, nada melhor do que ele mesmo continuar se apresentando, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui essas informações. Ele é cofundador do projeto Cooperação, criou o curso de pós-graduação em Jogos Cooperativos e Cultura da Paz, em parceria com a Eliana Rossetti, co-criou a pós-graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologia Colaborativas, onde atua como docente e orientador, além de também atuar como docente em diversos cursos de pós-graduação e extensão universitária. Gente, eu acho que o papo de hoje promete, e eu não vou demorar mais para chamar ele, porque eu quero muito que vocês acompanhem o nosso papo de hoje. Fábio Broto, boa noite! Boa noite, Anne. Seja muito bem-vindo. Gratidão, gente. O meu coração aqui começou a acelerar demais com esse suspense todo que você fez, Anne. E aí aumenta a responsabilidade, né, diante da turma que está se reunindo por aqui. Maravilha. Bem, a Anne apresentou, quando ela falou do currículo extenso, né? Eu vi até o Broto rindo. E claro que ainda muito mais do que extenso, a gente tem aí uma trajetória gigante de experiências, né, Broto? Que eu acho que é o que nos marca, né? O que faz sentido aí para a gente. E para começar, né? Porque ela te apresentou aí, falou um pouquinho do que você faz. Eu sei que você deve ter ainda uma apresentação melhor para você mesmo. Mas eu queria saber, assim, a minha pergunta é, quem é o Fábio Broto na fila do pão? Quem é o Fábio Broto na rua, no dia a dia? Rapaz, bom, primeiro, assim, que o Fábio Broto na fila do pão nunca está sozinho, né? Faz tempo, assim, que eu estou descobrindo que, no fundo, não tem como estar na fila se não tiver bem acompanhado, né? E eu vi agora aqui que apareceu minha esposa, Denise, aqui já fazendo sua celebração, me apoiando de muitas maneiras, assim como muita gente, né? Ao longo da nossa trajetória. Então, acho que na fila do pão, PV, além de estar sempre bem acompanhado, eu me lembro de quando morava em Rio Claro, no interior de São Paulo, perto aí de Atibaia, e que não tinha fila do pão. O que acontecia era o padeiro levar o pão na carroça até a porta da nossa casa, né? E na minha memória de infância, esse era um dos momentos mais esperados, né, no nosso dia. A chegada do padeiro, não tanto pelo pão, mas pelos doces que ele trazia na parte de cima da carroça. Então, até em boas companhias, eu tenho boas memórias, né, dessa trajetória, e que eu sonho, assim, com essa pílula do florescimento que vocês estão oferecendo, que ela também permita o rejuvenescimento, porque eu já estou numa fase agora de querer rejuvenescer a minha jornada, né? Que delícia. E olha só, eu fiquei pensando, viu, Anne? Falei, poxa, eu vou perguntar pro Broto, né? Quem que é o Broto na fila do pão? E aí eu sempre faço essa construção na minha cabeça, né? Mas, poxa, legal, ele vai me falar quem que é ele na fila do pão, mas e se eu estivesse na fila do pão com o Fábio Broto? Como que seria essa fila, né? Eu já comecei a mentalizar isso. E olha só, o primeiro elemento que você trouxe aí estaria com outras pessoas. Foi o primeiro elemento. Falei, não, com certeza a fila vai estar um pouquinho cheia. E aí talvez ele vai dialogar, ele vai dar uma olhada, quantos pães tem disponíveis ali, e vamos começar a refletir sobre quem precisa de quantos pães, quem que vai ficar com o quê, se a gente vai dividir, vai comer junto ou não. E eu acho, Broto, que você traz, brincadeiras à parte, mas você traz essa leveza, né? Quando eu penso no contato que eu tive com você, realmente uma paixão pelo que você faz, mas além da paixão, né, um acreditar com fé, com confiança na colaboração, na cooperação, num movimento comum, né, além do eu, do nós, mas um olhar para o todos e realmente como que isso tudo se conecta, como que a gente impacta esse todo,
né? Então, eu acho que a fila do pão com você seria bem interessante, para falar a verdade, viu? Uma baguete, aquele pão de metro para a gente começar a festa. PV, com certeza. Agora você falando, eu fiquei imaginando que essa fila do pão, ela acabaria se transformando num círculo, né? E com os pães todos ali no centro, para a gente poder compartilhar e celebrar. E como você falou, acho que brincadeiras nunca à parte. Brincadeiras sempre fazendo parte, porque nessa nossa jornada, né, de desenvolvimento, descoberta, transformação, essa experiência de viver com profundidade, com seriedade, nunca deixa à parte a nossa possibilidade de viver tudo isso também com prazer, com leveza, com descontração, com bom humor, né? Acho que casando, né, nesse universo aí da nossa coexistência, esses aspectos, né, da produtividade e da felicidade, né? Acho que essa é a busca que a gente tem feito ao longo do tempo, assim como vocês, né? Que delícia, que delícia. Bem, o pessoal foi colocando aqui, a gente ia sentar na calçada e ia comer os pães juntinhos, eu acho que é meio que por aí mesmo. E dentro desse movimento, né, Anne, vamos até fazer aquele o nosso ritual, né, de entrada aí na live, o nosso... Vamos sim, na verdade, nem começou ainda, né, o nosso bate-papo aqui, e eu já estou aqui radiante só de ouvir o Broto falar, mas vamos começar sim, vamos colocar o pessoal para participar junto com a gente. A gente tem um hábito aqui, todas as vezes que a gente começa o nosso bate-papo, de fazer um check-in, e muitos aqui já conhecem, como eu sempre falo, mas alguns não. Então, é bem simples, na verdade. Vou pedir para vocês colocarem aqui no chat 2 palavras. Uma delas vai representar a expectativa de vocês para esse papo que a gente vai ter agora, e a outra vai representar a energia para esse momento, tá? Então, esse check-in, na verdade, ele funciona como um termômetro que vai mensurar aí a nossa energia e a nossa expectativa para esse momento. Então, por exemplo, a minha energia aqui é a harmonia. Na verdade, eu poderia colocar todas, um monte, na verdade, que está pairando aqui na minha cabeça. Então, acho que eu vou escolher a harmonia. E a minha expectativa é crescimento. Então, coloquem aqui vocês também no chat, eu vou acompanhando, e aos pouquinhos, no decorrer da nossa conversa, eu vou colocando aqui na telinha para vocês também acompanharem juntos, tá? Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta para o PV ou para o Broto, ou algum comentário para fazer, vocês já perceberam que podem ir colocando no chat aqui, e aí eu vou subindo, vou publicando, e aos pouquinhos também vou entrando no decorrer da conversa para passar isso para eles também, tá bom? Vamos fazer o nosso check-in também? Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar, então. E, bem, a minha energia é vibração, uma vibração muito boa, né? Que nós estejamos aí nesses próximos 40 minutinhos juntos, uma vibração muito positiva, construtiva. E aí eu acho que já envolve também um pouquinho da minha expectativa, né? De desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Tá? Essa é a minha energia e expectativa. Tá contigo agora, Broto. Vamos lá. Rapaz, eu chego ainda com um friozinho na barriga, né, que é um bom sinal para mim, sinal de um bom começo, né, de entrar em campo com um time como esse, com tanta gente aqui que está participando já dessa nossa conversa. Então, eu chego com friozinho na barriga e com calor no coração, com muita gratidão. Né? Que delícia, que delícia. Maravilha, gente. Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar vocês aqui, a gente vai começar oficialmente, então, o nosso bate-papo sobre o tema que eu trouxe para vocês no comecinho, e aí, aos pouquinhos, eu vou entrando aqui para poder trazer algumas perguntas de quem está acompanhando a gente, tá bom? Maravilha, maravilha. Já. Seguimos, então. Broto, você sabe que o nosso público aqui ele é bem híbrido, né? Bem misto. E a gente fala aí com pessoas de diversas comunidades, educação, desenvolvimento de times. E eu queria começar fazendo uma conexão aí com o nosso tema, né? Afinal, o que é
design de relações colaborativas. Fala para a gente um pouquinho, eu comentei contigo antes da live, né? Falei, pô, o pessoal está perguntando se o Broto virou arquiteto, designer, né? Eu acho que também um pouquinho disso, né? A arte sempre teve contigo, mas explica um pouquinho para a gente o que é o design de relações colaborativas. PV, essa é uma boa pergunta, né, para a gente começar, imaginando até esse histórico, né, que você lembrou no nosso papo antes de entrar no ar, sobre a trajetória com jogos cooperativos e tudo mais, né, como técnico de basquete, professor de educação física, estudante de psicologia. Eu acho que essa ideia de uma arquitetura, de um design, né, tem muito a ver com toda essa trajetória de todos nós aqui, né? É como se nós estivéssemos ao longo do tempo, a cada passo que a gente vem dando, marcando um caminho, né? É como se a gente estivesse desenhando na areia uma trajetória que expressa, né, a jornada de cada um e de cada uma de nós aqui, rumo ao seu próprio, né, desenvolvimento, né? É como se a gente estivesse navegando, né, por essas trilhas, para a gente reconhecer possibilidades, né, de florescer, como vocês estão propondo, né, no trabalho que realizam, né? Então, essa ideia de um design de relações colaborativas, ela nos convida a reconhecer quais são esses marcos, né, na nossa caminhada, até porque toda caminhada, uma caminhada compartilhada, como a gente brincou com a ideia da fila do pão, não tem como a gente existir nesse mundo, né, se não coexistirmos, se a gente não existir na companhia uns dos outros, umas das outras, né? Então, quais são essas marcas, esses sinais, que ajudam a gente a reconhecer um bom caminho, né? O que é um bom caminho, né, nessa perspectiva das relações colaborativas? É um caminho onde cada um de nós e todos nós consigamos desenvolver relações que possam ser benéficas para si mesmo e para todo mundo, né? Por isso, essa ideia, PV, de a gente mapear um conjunto de práticas, né? Como você falava no início, né, essa possibilidade de a gente aprender praticando o que a gente quer aprender. A gente quer aprender a colaborar, a gente quer aprender a conviver. E uma boa maneira para esse aprendizado acontecer é praticando a convivência, a cooperação, com consciência do que a gente está praticando. E esse exercício consciente implica em reconhecer boas práticas. Então, esse design de relações colaborativas é um mapeamento de boas práticas colaborativas que podem nos ajudar a resolver problemas, transformar conflitos, alcançar metas, superar desafios, realizar propósitos, de uma maneira onde todo mundo pode se beneficiar. É esse mapeamento que a gente está, vamos dizer assim, desenvolvendo, e chamamos aí de design de relações colaborativas, um mapeamento de 7 práticas que são inspiradas pela pedagogia da cooperação, uma abordagem se desenvolvendo aqui no Brasil, que reúne, né, um conjunto de conhecimentos, de práticas, que podem ajudar a gente a criar ambientes mais colaborativos, né? Que alegria, que alegria. E aí eu fico um pouquinho assim na dúvida se o pessoal que está assistindo a gente quer saber mais ainda, né, sobre, poxa, que legal, quais são essas 7 práticas, né? Eu imagino que sim. Mas você falando, me veio um pouco até da essência da Team Building Brasil, né? Porque o nome, até estava brincando contigo também, né? O Team Building, ele é um nome muito importado e a gente colocou o Brasil aí para ficar um pouquinho mais familiar. E o Team Building, ele quer realmente dizer o sentimento de equipe, né? Então, há uma conexão muito forte. Quando eu vou pensar no Team Building, não tem como eu não pensar num ambiente cooperativo, colaborativo,
né? E dentro dos fundamentos do team building que a gente destaca, tem aí, por exemplo, a comunicação, a confiança, né? Estar orientado por algo comum, né? Então, acho que são alguns elementos que são importantes serem considerados. E quando a gente pensa em design das relações colaborativas, tendo como percepção essas marcas, né, como você falou, mas também esses 7 pilares, eu acho que faz muito sentido e se faz necessário, né, Broto? Porque a gente percebe assim um olhar para o desenvolvimento pessoal, o que eu preciso fazer, eu estou sempre conectado com as minhas tarefas e com os meus objetivos, e às vezes até tem um certo entendimento do todo, mas falta um pouquinho mais para conseguir construir, né? Eu acho que é justamente essa colaboração, é sempre um movimento muito de construção com o outro, né? Se você puder só destacar para a gente quais são essas 7 etapas, esses 7 pilares, eu acho que o pessoal ficaria muito contente. Claro, PV. E também, assim, muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui já são mestres, né, nessa trilha da pedagogia da cooperação, nessas 7 práticas aí do design colaborativo, né, e que com certeza vão poder reforçar bastante aqui a nossa conversa, né. Essas 7 práticas, elas são práticas muito simples, PV. Primeiro porque, ao longo dos, vamos dizer, 30 anos que o projeto Cooperação praticamente vem existindo, nós fomos observando, né, em diferentes ambientes, né, empresas, escolas, comunidades, governos, né, na nossa própria experiência pessoal, quais eram as boas práticas comuns a esses ambientes que apresentavam, vamos dizer assim, indicadores de colaboração, né? E esse mapeamento, então, ele é uma síntese, né, dessas observações. A gente observou a realidade, o que acontece nesses diferentes ambientes e grupos e relacionamentos que parecem criar um ambiente mais favorável à cooperação, né? E extraímos, então, esses 7 elementos comuns, né, que, como você citou, né, são muito similares, né? E reforço mais uma vez, são similares porque eles nascem de uma observação da realidade, né? O caminho que a gente fez na pedagogia da cooperação é um caminho, vamos dizer assim, inverso, né? A gente não partiu de uma teorização para levar a uma experimentação, a gente partiu da observação da experiência e fazendo essa observação e compartilhando essa observação com diferentes, vamos dizer assim, olhares, a gente foi mapeando a prática e depois conectando a prática com a teoria, né? A primeira das 7 práticas é saber conectar, né? Essa nossa competência, habilidade para estabelecer conexões com as outras pessoas e consigo mesmo de uma forma genuína. O que eu quero dizer com uma forma genuína? Uma forma mais distante possível do julgamento. Legal. O que pode ajudar a criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem-vindas, do jeito que elas são, como elas estão. Essa é a primeira prática, né? A segunda prática é, uma vez que nós estamos conectados e sabemos que nos afetamos, né, porque existimos num universo interdependente, é importante saber cuidar, né, porque o que acontece com você me afeta. O que acontece comigo te afeta e afeta todo mundo, né? É como dizia o Dalai Lama, né, preciso desenvolver uma habilidade que ele chamou de altruísmo egoísta, né? Mas como altruísmo egoísta, né? E ele explicou justamente dessa forma: por existirmos nos afetando mutuamente, a maneira mais inteligente de a gente viver em paz e feliz é cuidando do bem-estar e da felicidade uns dos outros, né? Por isso, saber cuidar é a segunda prática, né? A terceira prática, uma vez que nós cuidamos do nosso bem-estar comum e estamos conectados, a gente precisa criar um campo de compartilhamento, a gente precisa saber compartilhar. E compartilhar o quê? De uma certa maneira, muitos de nós aprenderam a compartilhar nossas forças,
virtudes, né? O nosso lado luminoso, né? Mas poucos de nós foram incentivados também a compartilhar aquilo que a gente não sabe, compartilhar aquilo que eu não dou conta, para aquilo que eu sou incapaz, ou seja, saber compartilhar também as nossas fragilidades, né? E por que isso é importante? Essa terceira prática, ela é importante porque é como se fosse uma chave que abre a porta para esse ambiente de colaboração. Porque se eu não for capaz de assumir que eu não sou capaz de tudo, para que eu vou precisar cooperar com você? Né? Então, o primeiro passo para a cooperação acontecer é eu declarar que eu preciso de você. E se eu preciso de você, eu reconheço que eu não sou capaz de tudo, que eu tenho carências, necessidades, fragilidades, e que é tão importante quanto minhas forças, é importante também ter consciência e compartilhar uns com os outros essa fragilidade. Né? Esses são os 3 primeiros passos, as 3 primeiras práticas, PV. Como é que você vê isso? Eu acho fantástico. Eu sei que daria para a gente ficar falando sobre isso daí meses, mas eu acho que faz todo sentido. E aí eu queria fazer uma breve conexão, né, com o olhar que eu tenho hoje para a liderança, né, Broto? Porque o líder antigamente, né, ou aquele líder mais tradicional, enfim, aquela visão que a gente tem, é o líder que sabe de tudo, né? Ele nada impacta ele, né? Chega na mesa dele, ele resolve. E hoje a gente está lidando com outras questões, né? Não só pelo tempo que a gente, por esse tempo que a gente está vivendo, né? Mas eu acho que atualmente, sem podemos voltar alguns meses no tempo, se precisar, mas o líder ele tem essa necessidade de demonstrar fragilidade, né? De demonstrar ser humano e de realmente colocar ali que ele está junto, né? Porque no final das contas todos nós somos líderes e às vezes por uma questão ali de cargo, né? Dentro de uma organização ele virou um deus, né? Digamos assim, mas ele fica sofrendo tanto e que uma hora isso vai causar nele alguns problemas, né? Mas eu acho que esse é um ponto, vale muito a pena, porque nós estamos com um bocado de líderes aqui, né, com a gente. Eu acho que esse é um olhar para realmente transformar, para impactar o nosso entorno, né? Então, eu achei fantástico essas 3 primeiras práticas. E aí eu não sei se você já quer colocar as outras 4, ou vamos deixar um pouquinho aí, vamos ver o que o público trouxe para a gente também, e aí a gente dá uma continuidade para isso mais para frente um pouquinho. O que você acha? Acho perfeito. Aí deixa o pessoal com água na boca aí, a gente prende a atenção deles. Ô, Anne, como que tá a interação com o pessoal aí de casa? Já tem alguma questão para o Broto, fora essas práticas? Porque eu entrei já no assunto, né? Ele colocou em cima, colocou para a gente as 7 práticas. Eu falei, vamos para isso. Mas acho que o pessoal trouxe aí também algumas contribuições. Isso, legal. Então, eu, na verdade, gostaria de pedir para você dar continuidade a essas práticas, que eu fiquei aqui também, já estou anotando algumas coisas, estou achando muito legal. E, assim, perguntas mesmo a gente ainda não tem, então eu estou abrindo agora aqui para quem está assistindo a gente, se tiver alguma pergunta, essa é a hora. E aí eu já vou fazer isso aqui nesse momento com eles dois. Mas fora isso, também tem esses comentários que vocês estavam acompanhando no decorrer da conversa de vocês, né? Achei bem interessante o que a Vera colocou, até vou replicar aqui para vocês lerem novamente, que é um exercício diário, vale muito a pena essas práticas, não julgar e saber cuidar. Eu acho que a parte do não julgar é a parte mais desafiadora aí para todo mundo, né? Sim, até porque a gente tem as nossas marcas, né? Então, você se dissociar disso, ou até mesmo aproveitar, né? A gente precisa aproveitar as nossas experiências, mas não julgar de acordo com elas, né? Acho super, super legal. Que mais que trouxe a Yane? Tá aparecendo, como eu abri aqui para as perguntas, começaram a aparecer algumas. Então, aqui, ó, da Estela, quero ouvir do Fábio sobre o que é uma liderança colaborativa.
Estela é uma parceirona aí que está sempre inspirando a gente a explorar ainda mais esse universo da colaboração, né? Esse tema da liderança colaborativa, gratidão, Estela, por trazer ele também à tona aqui, junto, a partir dessa, né, dessa cutucada que o PV deu, que, assim, é um tema, de uma certa maneira, bastante contemporâneo, né? Hoje existe aí uma literatura já tratando, né, especialmente no exterior, tratando desse tema liderança colaborativa. E aqui, dentro desse contexto, né, da pedagogia da cooperação e de design de relações colaborativas, a gente tem a perspectiva da liderança. Primeiro, pegar as duas palavras, né? A gente está, vamos dizer assim, de uma certa maneira, desconfigurando o conceito de líder, né? E reforçando essa ideia da liderança. O que a gente precisa num ambiente de colaboração não é de líderes. Nós precisamos de liderança, né? Bom, mas qual é a diferença, né? A diferença é que a liderança é um papel, né? E líder é uma posição. O que a gente precisa é que esse papel de liderança, que leva em conta, né, o exercício do poder, ele seja, vamos dizer assim, fluídico, ele seja distribuído no ambiente onde nós estamos presentes. Ou seja, cada um de nós, e cada uma também, tem um presente para o mundo, traz um poder, né, para ser desenvolvido e colocado a serviço do bem comum, do desenvolvimento coletivo e pessoal, né? Então, o papel da liderança colaborativa é saber colocar o meu poder, o poder que está em mim, talentos, competências, virtudes, conhecimento, experiência, a serviço do bem comum. E eu nunca sei quando é esse momento, né, de essa liderança que está em mim vir à tona. PV também não sabe, Anne não sabe, Estela não sabe qual é a hora certa, né? Por isso, nós nos colocamos a serviço daquilo que no momento é mais apropriado, né? Então, o exercício da liderança colaborativa é colocar o poder que está em cada um de nós a serviço do bem comum no momento que for mais apropriado. Perfeito. E como tal, quando ele é exercido, esse poder, ele ativa ainda mais o poder uns nos outros, umas nas outras. A gente passa a compartilhar esse empoderamento, né, sabendo ali que eu não sei tudo, Anne não sabe, PV não sabe, nenhum de nós sabe dar conta de tudo sozinho. Quanto mais empoderados e empoderadas nós formos por nós mesmos, melhor a gente pode caminhar, uma vez que a gente passa a confiar uns nos outros, umas nas outras. E essa é a quarta prática da pedagogia da cooperação, do design colaborativo, saber confiar. Não há cooperação sem confiança, não há confiança sem cooperação. Por isso, o exercício da liderança colaborativa é criar ambientes de confiança, sabendo que confiança, ela, quando instalada, ela não permanece para sempre. Eu não vou sempre confiar em vocês, vocês não vão confiar em mim o tempo todo. Quando a gente menos espera, alguma coisa acontece e a confiança pode se romper. Da mesma maneira, ela pode ser regenerada. Então, o exercício da liderança colaborativa, dentro da quarta prática, saber confiar, é um exercício de regeneração constante, né, desse ambiente de confiança e colaboração. Que bacana, que bacana. E pode falar, Anne, eu estou te cortando aqui. Foi só eu abrir aqui para as perguntas, já choveu agora de perguntas. A gente vai tentar responder algumas, não sei se todas vão ser possíveis hoje, mas a gente vai com calma e vamos respondendo aos pouquinhos, tá? E eu só queria reforçar que, assim, a maioria dos comentários, fora as perguntas, era realmente para dar continuidade às próximas práticas, né? Como você já citou a quarta, a gente dá continuidade para as últimas, que o pessoal está bastante interessado nisso. Legal.
Bem, Broto, então se o pessoal tá pedindo aí, né, as próximas 3 práticas, a gente também quer beber dessa fonte, né? Para a gente poder passar aí, de repente, para a etapa seguinte. Vamos lá, vamos seguir aí. Tá bom, PV. Então, quando eu pedi para vocês nos bastidores, você vai me cortando, porque esse é o tema que sempre me encanta e quando você pede para falar, eu vou ficar falando, tá? Então, Sim, sim. E é muito interessante, né? Porque como te encanta, nos encanta também te ouvir. Então a gente fica aqui todos hipnotizados e o tempo vai correndo, né? Mas vamos lá. Seguimos. PV, então assim, olha, eu estava falando da confiança, né, como uma das... A gente costuma também brincar com as palavras, né, PV? A gente, em vez de chamar de competências, né, a gente chama de coopetências, né? Bom, mas o que são coopetências, né? São competências colaborativas, ou seja, não adianta eu ter uma competência qualquer e não colocá-la a serviço, né, do bem comum, né? Para nós, no design de relações colaborativas, na pedagogia da cooperação, isso nem chega a ser uma competência, chega a ser algo, né, alguma outra coisa, né? As competências, de fato, é esse exercício, né, a gente chama de competências R2, são competências de relacionamento e competências de rendimento, né? E nesse exercício das 7 práticas, nós estamos ativando essas 7 competências colaborativas, né, que são competências que me ajudam a me relacionar melhor com as pessoas, com os grupos dos quais eu faço parte, e gerar produção mais eficaz e eficiente, né, porque o casamento que nós estamos buscando numa trilha colaborativa é juntar produtividade com felicidade, né? Então, todo esse arranjo do design de relações colaborativas, ele está procurando ativar essas competências para que a gente produza melhor do que se eu produzisse sozinho, né? E, ao mesmo tempo, nos relacionemos melhor, né? Então, cooperação, ela não se dá só porque a gente ganha mais eficiência na produção, né? Muitas vezes a gente realiza um projeto incrível, cria uma solução fantástica para um problema crônico, né, na sociedade, na empresa, em casa, no governo, mas nunca mais a gente quer se ver pela frente. Entregamos aquela tarefa, aquele produto, aquele projeto, e olha, nunca mais eu quero te ver, PV, porque foi um sacrifício isso. Isso não é cooperação. Entregar um excelente produto, mas com um custo humano elevado, isso não é cooperação. Da mesma maneira, não é cooperação, a gente se dá super bem, a gente se curte o tempo todo, mas a gente faz uma entrega medíocre. Isso também não é cooperação. Cooperação é a resultante de uma qualidade excelente na produção, na entrega e nos relacionamentos, nos processos que são, vamos dizer assim, desenvolvidos para esse produto acontecer. Então, a quinta prática da pedagogia da cooperação é o saber co-criar, né? A gente criar juntos algo que nem você e nem eu poderíamos criar sozinhos. Quer seja uma ideia, uma resposta, um projeto, uma solução, o que quer que seja. O produto de uma cooperação genuína, ele é o terceiro emergente, vamos dizer assim, né? O terceiro incluído, né? Que não é você e nem sou eu, é aquilo que nasce entre a gente. E a melhor analogia para isso é o filho, é a filha, né? Um filho e a filha que todos nós somos, não é o pai nem é a mãe. Ele é a síntese do pai e da mãe. Eu como filho, você como filho, PV, o Davi, seu filho como filho, ele não é você e não é a Anne. Ele é você e a Anne e mais alguma coisa. Essa é a síntese. Esse é o produto
de uma cocriação colaborativa. E é isso que a gente busca na quinta prática do design de relações colaborativas, criar juntos algo que é além de nós, e que só pode ser criado se a gente se abrir para isto, né? Por isso tem todas essas práticas anteriores que estão preparando o caminho para a gente poder criar juntos, né? Bacana, Broto. E aí foge até um pouquinho daquilo que a gente tem, né, como costume dentro da escola, um trabalho em grupo, cada um divide ali uma parte, né? Você vai fazer essa parte, digamos, trabalhar em cima de 2 páginas, o outro em cima de outra, e depois junta os pedaços aí para ver o que deu, né? É um outro olhar, né? É justamente todos participarem desse processo e ver o que brota dali, né? O que nasce. Muito, muito bacana. Eu acho que a gente ainda tem, acho não, né? Nós temos aí 2 práticas ainda que estão para aparecer, e o pessoal deve estar cada vez mais encantado. Vamos seguir, Broto, vamos finalizar essas 7 práticas, porque aí a gente consegue ainda, de repente, entrar em algum outro assunto aqui do nosso bate-papo, mas eu acho que muito do que eu iria te perguntar, você está respondendo, né? Então, eu acho que a gente está num movimento muito gostoso aí de revisitar, né? Mas de aprofundar um pouquinho mais o conhecimento em cima dessas práticas da pedagogia da cooperação. Legal, PV. Também sinto assim que muitos temas vão se relacionando quando a gente abre esse caminho, vamos dizer assim, das práticas colaborativas, né? E até porque, assim, né, caminhando aí adiante, então, para a sexta prática, ou seja, ativar a nossa competência para colocar em prática, para implementar, para realizar as soluções que nasceram entre nós, né? Porque muitas vezes o que acontece, ou o que a gente vê acontecendo, e que eu vivi, assim, muitas vezes, a gente cria ideias fantásticas, projetos maravilhosos, quando a gente se junta colaborativamente, mas muitas vezes falta aquele gás, né, para botar em prática, para implementar, né? Então, a sexta prática da pedagogia da cooperação é realizar projetos de cooperação, né? Ativar essa nossa sabedoria em cultivar aquilo que a gente quer ver crescer, na empresa, na escola, na rua, em casa, né? No país, no mundo, né? E para fazer isso acontecer, é preciso um pequeno esforço, né? Acho que aí tem um elemento que é bem bacana, que muitas vezes a gente imagina a cooperação, uma coisa que, né, não desafia muito, cooperação é uma coisa meia morna, mas eu tenho certeza que e entre nós aqui, muita gente vive isso, né? Quando a gente vai mesmo para um campo de cooperação, a gente vê que a coisa é uma parada, né? É muito mais fácil fazer, como você falou, PV, dividir as partes, cada um cuida do seu, e depois a gente junta ali sem muito engajamento, sem muito comprometimento, do que a gente realmente ir para uma experiência de cooperação genuína. Dá muito trabalho, é muito desafiador, até porque uma boa parte de nós foi alfabetizado no individualismo e na competição. Eu sei muito bem ser individualista, sei muito bem ser competitivo, eu aprendi isto, mas eu fui muito pouco ensinado a cooperar. E é só nesses últimos anos que eu estou tendo essa oportunidade. Então, a sexta prática convida a gente para esse pequeno esforço. De que maneira eu posso começar a colocar em prática com pequenos passos, né? A gente costuma falar assim, o mínimo passo elegante, né? Então, o mínimo passo elegante que eu posso começar a dar para colocar em prática o que nasceu, né, dessa nossa experiência de cooperação, né? Legal, e faz todo sentido a sexta prática ser essa, né? Depois de todos esses passos, digamos assim, você realizar. E não faz nenhum sentido mesmo se a gente deixar um bom projeto na gaveta, né, Broto? Eu conheço um bocado de gente que tem ótimas e excelentes ideias, você deve conhecer também um monte, mas está ali por falta mesmo de execução, né? E o negócio ele só acontece, é até redundante falar isso, se a gente coloca em prática.
E ao colocar em prática isso em conjunto, a gente tem que abrir mão, em alguns momentos, do nosso jeito, né? Então, por isso que faz muito sentido os outros passos, né? As outras práticas. Eu acho que é um exercer mesmo da empatia, mas da empatia de, poxa, o que essa pessoa ela está trazendo também, um respeito muito grande, entra na parte da confiança, né, que é aquela com fio, eu tô muito conectado, como se eu tivesse com fio aqui com o broto, então é legal, e agora eu tô curioso para saber a 7ª prática, porque deve ser fantástico. PV, a 7ª prática, você só vai saber se você entrar na pós-graduação em Pedagogia da Cooperação ou se você fizer parte do workshop de Design de Relações Colaborativas. Acho justo. A Anne está batendo palma aqui não aparece para vocês, né, dentro do estúdio aqui nós, mas a Anne está batendo palma, é isso aí, Broto, não vai falar assim, né, de mão beijada. Broto, aproveitando, né, até essa sua fala, eu vi no Instagram que vocês estão com uma turma, né, formaram uma turma de design de relações colaborativas. Então, é uma turma que vai estudar isso e dentro desse desafio do virtual, né? Como que tá para você, Broto, hoje, né? Saindo um pouquinho das práticas, já que você deixou a 7ª aí com um saborzinho nos nossos lábios, mas eu sei que você vai dar um spoiler para a gente daqui a pouco também. Mas como que tá esse processo de facilitação com o grupo dentro de um ambiente digital, né? Que paradigma que você teve que quebrar, enfim, como que é a visão aí que você está construindo dentro desse cenário atual? PV, acho que assim como vocês aí, muitos de nós aqui, esse tem sido um bom desafio. Tem uma turma aqui nos acompanhando que está fazendo parte, né, desse workshop que está em curso, né? Nós estamos, é um programa de 8 encontros e nós estamos agora no 5º, indo para o 6º, e a gente tem ali compartilhado esses desafios, né? O que eu tenho observado e também experimentado assim, muitas vezes, por exemplo, nesse programa que a gente tem procurado fazer, é fazer aquilo que é mais simples possível, né? Hoje existe uma série de plataformas e tecnologias de facilitação remota, inclusive de processos colaborativos, né, que estão à disposição de todos nós aí. O que a gente está optando em fazer e viver no mundo digital, né, para promover e para aprender a colaborar, é fazer o que é mais simples, né? E o que a gente tem reconhecido como mais simples é criar um campo, né, de diálogo, né, que favoreça o exercício dessas competências, né? Legal. Até porque, assim, eu particularmente não tenho domínio, vamos dizer, dessas tecnologias ainda. Eu não sei se quero ter tanto, vamos dizer assim, mas sei que é importante nos aproximar disso tudo, e muitas pessoas que têm participado tanto dos workshops, né, a nossa pós-graduação, por exemplo, é uma pós-graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, criada e realizada para o mundo presencial, né, assim como você viveu, né, na educação lúdica. E nós fomos pegos no meio do caminho, né, com esse desafio de migrar para o virtual. E nós estamos, né, junto com o grupo que está se formando na pós-graduação agora, a gente está sendo desafiado a encontrar soluções para isso, né? E está sendo uma experiência riquíssima. Agora, um destaque, PV, que eu tenho reconhecido é que muitas vezes a gente imagina que por estar no mundo digital, numa experiência digital, fica faltando coisas, porque a gente compara com a experiência no presencial, né? E muitas vezes no presencial a gente fica achando que está faltando coisa que poderia ser complementada com o digital. E aí eu quero trazer assim uma atenção que é uma das 4 pequenas virtudes que são os pilares para ancorar essas 7 práticas, né?
que é a plena atenção. A plena atenção nos convida a estar plenamente presentes no aqui e agora. Se nós estamos no digital e estarmos nele em plena atenção, em plena presença, não falta nada. Tudo que a gente pode e precisa, estando no digital, está presente. E se eu me abro para isto, ou seja, para viver toda a experiência que nesse momento, aqui no digital, a gente está vivendo, eu posso, vamos dizer assim, viver essa experiência com a sensação de completude. Tudo que era possível aqui está sendo vivido. Ao passo que se eu ficar, puxa, mas aqui no digital não dá no presencial. Cara, a gente não fica nem lá, nem aqui. É por isso que eu tenho colhido dessa experiência agora, né? Legal, Broto. Acho que você traz na sua fala uma fala de um colega, de um amigo meu, que ele fala assim, né? O pessoal costumava reclamar muito e nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Esse negócio de nunca tá bom, né? Poxa, aproveita ali o momento, é o maior presente, né? Então é só realmente procurar se conectar e desenvolver essa atenção plena, né? E eu acho que o que você trouxe do ambiente digital também faz todo sentido, na medida que muitas pessoas estão utilizando aí ferramentas de gamificação, plataformas, aplicativos, né? Mas não estão conseguindo gerar conexão, né? Não estão conseguindo aí gerar esse contato entre as pessoas. Então, é algo ou muito mais individualizado, ou competitivo, e às vezes até é um golpe, né? Porque você tem uma proposta ali para unir, né? Para integrar, para fortalecer, mas a dinâmica, a atividade não proporciona isso. E é algo que eu tenho encontrado também, né? Então, tenho buscado esse mais simples. Então, vamos, dentro de uma plataforma, utilizar que seja uma estrutura libertadora, dinâmicas onde as pessoas possam realmente contribuir, que sejam democráticas, deem voz, né, e possam construir. Então, acho que faz sentido, muito gostoso ouvir isso de você. Eu quero ver se a Anne tem algum recadinho. A gente está já no final, Fábio. Pô, passou assim voando, não parece, nós estamos aí com o quê? 55 minutos de live. Anne, você tem algum recado para a gente, para dividir com o Broto aí, como que tá? Eu tô com o coração a milhão aqui, gente. Cadê a sétima aí que eu tô esperando até agora? Não faz isso pra gente, não. Ela não quer investir aí na pós, Broto. Olha só, tá aí vale a pena, poxa vida. Bom, vocês vão me dizer agora, gente, tem várias perguntas aqui, mas eu posso selecionar, de repente, uma para o Broto responder. O que vocês acham? Já que a gente está com um tempo um pouco curto. Vamos nessa, vamos lá. Pode ser? Então, tá bom. Eu vou pegar aqui a pergunta da Crislaine. Deixa eu subir aqui que sumiu. Fábio, como fazer quando o board da empresa não participa desse design de relações colaborativas? E como vocês recomendam a implementação e a sustentação dessa cultura nova? Muito boa pergunta. Legal, Cris. Muito boa pergunta. E até porque envolve esse olhar para a cultura, né, Broto? Não tem como a gente olhar pensar em relação colaborativa sem ter esse olhar para a cultura organizacional, né? Para a cultura ali daquela empresa ou daquela organização que seja, enfim, campo educacional. Mas a pergunta é para você. Vamos lá. Cris, gratidão. A Cris é uma especialista, parceirona, assim, faz um trabalho incrível junto com a Lilica, a respeito de criar oportunidades para que serviços, né, valiosos como o que vocês fazem, o que nós estamos procurando fazer, sejam levados para o mundo, né, através do trabalho que elas realizam com a vendedoria. É uma experiência incrível que faz perguntas sempre difíceis, né? Aliás, fez duas perguntas, ela é esperta também, numa só. Assim, acho que, e claro que é um tema muito complexo,
mas do que a gente tem vivido, né, no projeto Cooperação com diferentes organizações, é claro que nem sempre, né, o board da empresa está disposto, né, a viver a experiência que ele propõe, né, para suas equipes, para outros setores da organização. O que eu imagino é assim, a gente tem um procedimento na pedagogia da cooperação que sugere, vai pelas brechas. Abriu a brechinha, você entra. E, através dessa brecha, vai fluindo essa cultura de colaboração, né? Então, esse é o primeira dica que a gente tem vivido para lidar com essas oportunidades, né? É uma oportunidade, né? A gente, às vezes, pode falar, puxa, mas se ele não se engajar no processo, a equipe não vai, né, aproveitar a experiência como poderia se a liderança estivesse presente tanto quanto, né, a sua equipe. Em muitos casos isso é verdade, isso às vezes diminui, vamos dizer assim, a confiabilidade, né, da equipe em relação àquele processo que está sendo proposto, mas não sempre, né? E mesmo quando isso acontece, eu lanço mão de um princípio, né, da pedagogia da cooperação, que é o da coexistência, que eu comentei aqui antes, né? Se de verdade estamos todos ligados uns aos outros, umas às outras, aquilo que a gente fizer com a equipe terceirizada da empresa, que, né, está mais distante ainda do board, isso vai influenciar a cultura da organização. Vivemos num universo interdependente, somos coexistentes, o que acontece com um afeta todo mundo, o que acontece no mundo afeta cada um, e nós estamos testemunhando na pele, infelizmente, muitas das consequências dessa interdependência hoje no mundo, né? Por isso, Cris, eu confio bastante nessa sabedoria do ir pelas brechas, né? Se a oportunidade que se apresentou é trabalhar com a equipe sem a liderança, vamos dizer assim, instituída, vamos com isso. E, sem dúvida, muitas vezes, assim, o papel daquela liderança, do board da empresa, é abrir a oportunidade, abrir o campo, né? E ele fez isso, mesmo que ele não esteja ali presente, né? Então, como a gente não sabe tudo, e eu trouxe que a primeira prática está baseada no não julgamento, a gente pratica com quem, no momento, está se apresentando para praticar, confiando que, ao fazer isso, tudo que a gente tem a fazer está sendo feito. Perfeito, Broto. E eu acho que uma visão assim muito propositiva e de aproveitar as oportunidades que nós temos também, né? Porque quando você fala de olhar a brechinha, é isso, né? Vamos buscar essa brecha e ver uma oportunidade de construção. A partir dali vai, sim, acontecer um impacto, mesmo que pequeno, e a gente vai conseguindo trabalhar as outras partes até chegar num cenário aí mais favorável. Bem, Broto, o pessoal acho que está perguntando aqui se é verdade que você não vai falar a sétima prática. Eu falei, não, peraí, ele vai falar sim, é brincadeira do Broto, poxa vida. É a pegada lúdica dele, né? É verdade. Vamos lá, para a gente concluir as 7 práticas, e depois eu tenho mais uma perguntinha para você. Tá bom. Bom, já que está todo mundo pedindo, né? Na verdade, a gente veio falando sobre a sétima prática o tempo todo, né? Primeiro, uma coisa que é legal reparar, PV, assim, que quando a gente está falando de um caminho de 7 práticas, a gente pode imaginar esse caminho como se fosse a fila do pão, né? É uma prática depois da outra, uma prática sendo pré-requisito para outra, e etc. Na real, a gente sabe, tudo isso acontece de uma forma sistêmica, né, vamos dizer, transversalmente desenvolvida, ou seja, quando nós estamos focando uma prática, nós estamos ativando todas as outras também, né? Só que didaticamente, para o efeito, né, talvez de desenvolvimento do que a gente é capaz de fazer no momento, a gente bota a luz em uma prática, né, para trazer atenção para ela, mas todas elas estão sendo iluminadas também.
A sétima prática, na verdade, ela está no coração, né, da trilha, né, que é a prática do saber celebrar o vencer com S no lugar do C, né, que, na verdade, é o propósito, né, dessa abordagem, é o propósito da pedagogia da cooperação, das 7 práticas do design de relações colaborativas, é criar um ambiente suficientemente confiável, colaborativo, seguro, para que você, eu e todas as pessoas se sintam tão à vontade, que a gente acaba sendo quem a gente é, e não quem a gente gostaria que fosse, ou quem os outros desejam que eu seja, né? O propósito fundamental de uma experiência de cooperação é ajudar cada pessoa, cada grupo, cada organização, cada sociedade a ser verdadeiramente quem ela é e como ela está no momento. Nós estamos num estado de transformação permanente, tanto que o símbolo, né, da pedagogia da cooperação é uma borboleta, né? E, portanto, a sétima prática é a gente ser capaz de olhar, né, para quem eu sou, como eu estou, olhar para você, para a Anne, para cada um e cada uma de nós aqui, como nós somos e estamos no momento, e sermos capazes de celebrar isto, nessa perspectiva da presença, né? Ah, não, puxa, mas eu poderia ter feito de tal maneira, puxa, podia ter dito tal coisa quando o PV me perguntou. Não, é o que a gente está sendo no momento, sabendo que nós estamos em pleno caminho de desenvolvimento, né? Nós estamos nos atualizando. E se a gente cria um ambiente de relações colaborativas, a gente pode tecer uma rede, uma comunidade de desenvolvimento, onde a gente se sinta, vamos dizer assim, como eu falei, tão à vontade para ser quem a gente é, que a gente vai sendo, né? Por isso, vencer com S, um vir a ser permanente, né? Constantemente. E por que é importante você ser quem você é, PV? A Anne ser quem ela é, Davi ser quem ela é, eu e cada um de nós aqui. Porque só sendo quem cada um de nós somos genuinamente, é que a gente pode servir ao mundo verdadeiramente. Eu não posso servir ao mundo como você, PV, né? Eu posso admirar você de muitas maneiras, mas eu não posso fazer o que só você tem para fazer, e vice-versa. E se eu ficar querendo fazer como você faz, de onde você faz, o que você faz, eu me distancio do meu próprio lugar, do meu próprio serviço, da partezinha do quebra-cabeça que eu trago comigo. Por isto, esse convite para a gente empreender uma jornada, vamos dizer assim, rumo ao vencer quem a gente é, para poder servir melhor ao mundo. Essa é a sétima prática, essa é a prática das práticas. Maravilha, a Anne está assim, ó, ali dentro da tela, que você também não consegue ver, eu estou aqui no estúdio com ela está comemorando a sétima, e para mim, assim, encaixa, né, eu acho que também elas estão conectadas, você colocar uma ordem para sete práticas não seria a forma mais correta, né, até porque a gente tem que ser durante todo esse processo, né, Broto? Acho que é aí que a gente consegue impactar. Mas eu acho legal essa conexão com o celebrar, né? Poxa, então o nosso chamado para vir a ser, ele faz parte de uma celebração, né? Ele é para cima, onde a gente consegue empenhar as nossas qualidades, não deixando também, em alguns momentos, de colocar ali o que a gente está sentindo, as nossas dificuldades, mas é de celebrar, é de ter essa vibração, né? É de ter essa conexão, de se entregar, e aí sim poder realmente protagonizar, né? Mas transcender, né? Eu acho que é esse o caminho, né? É um caminho muito maior, uma conexão com algo maior. Eu fico assim, sem palavras com a nossa conversa, Broto, até porque a minha expectativa lá no começo era desenvolvimento, aprendizado, eu estava com uma vibração muito positiva e eu tive a minha expectativa toda atendida. E eu acredito que quem está aí nos assistindo também ficou encantado com as suas falas.
E eu sei que dentro desse todo esse cenário aí da pedagogia da cooperação, do design de relações colaborativas, tá surgindo um produto novo, né? Vocês estão aí, é um spoiler até, né? Para alguns, nem todos estão sabendo, mas tem um livro novo chegando, não é isso, Broto? Agora para outubro, o que vem aí? Fala um pouquinho para a gente, para o pessoal já ficar esperto, e com certeza teremos aí um lançamento e um momento de celebração juntos dessa grande obra. PV, opa, deu um eco. Vamos lá. Eu acho que a notícia, assim, ela vai ecoar como né, esse eco agora no nosso áudio aqui, porque, de uma certa maneira, é em primeira mão que a gente está, vamos dizer, assumindo esse compromisso, vamos dizer assim, em público, né, que é a publicação, nesse ano, em outubro, do livro da Pedagogia da Cooperação, né? Um livro que vai sintetizar essa jornada de desenvolvimento dessa abordagem aqui no Brasil, que completa agora esse ano aqui 8 anos, né, de caminhada. São 8 anos nós estamos pesquisando, experimentando, gerou uma pós-graduação que, né, acontece em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, em company e aberta, enfim, nós estamos tendo experiências e que agora a gente sentiu, justamente até por uma oportunidade que esse momento de distanciamento social nos trouxe, foi reunir, né, um time incrível, são 30 pessoas escrevendo, né, essa obra que a gente agora sonha em publicar em outubro, né, disponibilizar em outubro, e que vai trazer, né, toda essa parte que aqui a gente compartilhou um pouquinho das práticas da pedagogia da cooperação, né, mas também toda a fundamentação teórica, a visão de mundo que subsidia essa abordagem, né, o exercício de focalização, né, para a aplicação das 7 práticas, enfim, um conjunto de indicadores, né, de cooperatividade que a gente está mapeando para ajudar a gente a reconhecer os impactos, né, dessa abordagem nos diferentes grupos. Então, assim, a notícia e, ao mesmo tempo, agora vira um compromisso, né? Acho que você me pegou agora no laço, né? Da gente, né, disponibilizar, né, para todos nós aqui essa publicação, até para a gente poder aprender com isso, né? Que aí, a gente colocando isso, vou dizer, no chão, a gente vai conseguir olhar melhor e todo mundo olhar juntos e trazer ainda mais inspirações para esse nosso aperfeiçoamento, né? Tanto no mundo presencial, como no mundo digital, né? Que é o que a gente está vivendo aí também no projeto Cooperação. A gente tem, além desses workshops e os serviços que nós estamos fazendo online com diferentes organizações, o Cambises, né, o Canva, ele já lançou um curso online, né, que está na página do projeto, e está saindo o segundo curso online também. Então, nós estamos ampliando a nossa experiência, né, no mundo físico e no mundo digital, na medida que a gente tem conseguido fazer para retribuir, né, para o mundo as oportunidades que a gente vem tendo para aprender a cooperar, né? Mais uma vez, né, Broto? Porque, assim, acho que da nossa parte é sempre um sentimento de gratidão enorme, porque aquele movimento, eu estava até conversando com a Kátia, do SESC, ela falou, poxa, eu fiz a parte da primeira turma da pós lá de Santos, né? Então, o impacto que isso gera, né? E o quanto de construção que vem desse movimento. Então, aquela pós de Santos, o que se tornou, né? E quantas pessoas aí, estudiosos, e mais do que isso, né? Pessoas que colocaram em prática a cooperação no dia a dia. E agora a gente vê esse movimento e me encanta muito saber que nós temos 30 autores dentro de uma obra dessa, né, da vontade de já, poxa, me manda a lista, eu quero começar a seguir cada um deles, ver o que eles estão produzindo, né, a gente fica aí na expectativa para o mês de outubro, mas acho que é isso, acho que é a nossa gratidão e, poxa,
é nesse movimento de celebração dessa obra que está aí em conclusão, né? Tá numa. Se você falou outubro, quer dizer que você está revisando já isso, vocês estão num processo final. Então, fica aí esse gostinho de celebrar com todo esse time em outubro, né? Eu acho que a Anne agora deve entrar na telinha, ó, e um monte de gente colocando gratidão, agradecendo, dando os parabéns aí pelo nosso bate-papo. Anne, tá contigo aí para as palavrinhas suas, não sei se tem algum recado também. Bom, fui colocando já aqui os recados para vocês irem acompanhando enquanto vocês estavam finalizando a conversa aí. Abrilhantou os meus olhos, eu fiquei encantada. Muito obrigada de verdade, Fábio Broto, por sua colaboração aqui com a gente hoje. Eu acho que essas mensagens que estão sendo colocadas aqui, estou até lendo mais algumas, se reflete muito de todo o conteúdo rico que você trouxe para a gente. E eu quero mais lives, eu quero mais conversas com você. Eu acho que todo mundo que está aqui também quer muito mais. Ficou com certeza, por mais que você tenha dado para a gente as 7 práticas aqui, ficou com um gostinho de quero mais para outros assuntos, para outras coisas relacionadas a esse tema também. Foi maravilhoso, então fica aqui a minha gratidão a você, a minha gratidão também a todo mundo que participou aqui hoje do nosso bate-papo. Eu acho que as pessoas que estão aqui sempre contribuem muito para que a gente consiga construir juntos, né, um diálogo bacana e trazer um conteúdo tão legal como foi o conteúdo de hoje. Então, gratidão mesmo. E aí, Broto, fica o convite, né, para uma próxima turma de design de relações colaborativas, quem sabe aí para pós-graduação que está acontecendo no Brasil, aí em várias regiões. Então, Anne, vamos investir um pouquinho nisso daí, né? Compra o livro em outubro, vamos fazer aí o workshop, mas é claro, eu acho que brincadeiras aí fazendo parte, né, Broto? Brincadeiras fazendo parte. Vamos seguir o projeto Cooperação, né? Um projeto aí super importante para quem gosta dessa área, quem está conectado com desenvolvimento humano, desenvolvimento de equipe ou educação, né? Então, sigam lá, eu acho que a Anne tem, inclusive, os perfis, né, Anne, do Fábio Broto para seguir no Instagram, do projeto Cooperação, e vamos continuar aí conectados nessa teia cooperativa, colaborativa com Fábio Broto. Uma gratidão, assim, nos preenche, e eu gostaria que você desse a sua palavra, sua mensagem final, enfim, a sua palavra para a gente, como que você fecha esse encontro? Poxa vida, Anne e TV e todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Pessoas muitas que eu não via e não lia há muito tempo, né? Como o João lá de Urubici, que é um irmão, parceiro incrível, e o Daura lá do México, né? Onde eu estive o ano passado realizando uma oficina de pedagogia da cooperação no México, sem saber falar espanhol, ela sofreu muito comigo, né? Mas, assim como essas pessoas, né, muita gente generosamente fazendo parte aqui da nossa conversa, dando apoio, suporte para que ela pudesse acontecer. Então, eu só posso celebrar e agradecer, né, e pedir para que a gente continue apoiando, né, iniciativas que a gente acredita serem benéficas para todo mundo, né? Anne, não precisa se inscrever na pós, não precisa fazer o workshop, né? Já estamos abrindo a segunda turma agora, não precisa, né? Porque cada um de nós, né, fazendo o que está fazendo, aonde está fazendo, do jeitinho que está fazendo, e com uma intenção clara, né, de beneficiar todo mundo, já está fazendo o que nos cabe fazer, né? E a gente vai se juntando de muitas maneiras, né? Eu acho que nesse momento talvez seja uma boa coisa a gente não criar mais pressão para ter que fazer alguma coisa, para ter que não sei o quê, para ter que estar ali, ter que estar em todas as redes, ter que estar em todas as mídias, ter que dominar todas as tecnologias, né? Eu acho que esse é um momento que pode convidar a gente a vencer, né? Sem pressa e sem pressão, mas caminhando, né? Caminhando como numa boa fila de pão, onde a gente pode se ver
como companheiros, né? Aqueles que compartilham o pão de uma maneira generosa e muitas vezes silenciosa, né? Então, super gratidão por criar esse momento, esse espaço para a gente poder se rever e se ouvir também, né? Gratidão a vocês e a toda a galera aqui que está presente, nos acompanhando. Bem, fica o nosso agradecimento mais uma vez e um convite, né, para quem está nos acompanhando, sigam o Na Prática Cast, que é um podcast, está aí nos principais aplicativos de podcast, no iPhone, no Spotify, enfim, o seu aplicativo de podcast de preferência já tem o Na Prática Cast. Então, todo esse conteúdo que é gerado, que nem o Broto deve ir para o Na Prática Cast daqui 1 semana e meia, Broto, para você ter ideia, né? Então, a gente tem um conteúdo que vai sendo sempre colocado mais à frente. Então, a gente faz uma edição desse áudio, né? Então, o que a gente conversou é editado e vai para um podcast um pouquinho mais curto, ali ocupando uns 40 minutos. Vale a pena, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar em tempo real e fica mais fácil ali enquanto você está aproveitando um outro momento, bater um papo, né? Ouvir aí especialistas falando, ou a própria pílula do florescimento, né? Então, meu agradecimento também pelo nosso encontro, pela nossa aproximação, e vamos celebrar esse nosso encontro, talvez um pouquinho, cada um no seu cantinho, né? Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer aí o carinho, né, e a presença aqui. Anne, está contigo. A primeira palavra e a última é da Anne. Broto. Obrigada, gente. Vou remover, então, vocês aqui. Gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio que a gente criou e esse momento que a gente trouxe aqui para vocês, com um bate-papo super bacana, super bonito de ouvir e de assistir com o Fábio Broto. Vou colocar aqui também, agora no banner para vocês, as redes sociais do Fábio, para quem quiser seguir ele, acompanhar direitinho, tá bom? E como o Paulo disse há pouquinho tempo, daqui 1 semana e meia, mais ou menos, esse episódio que a gente acabou de fazer aqui, ele vai ser editado e vai ficar lá no nosso podcast, Na Prática Cast. Então, acompanha lá, se você quiser revisitar, vai estar disponível daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Fico por aqui, semana que vem tem mais, com um novo convidado, que eu não sei se eu poderia falar agora ou não, mas Flávio Lettieri, na semana que vem, falando sobre inteligência emocional. Ele que é especialista em liderança. Então, gente, fica ligadinho nas nossas redes sociais também, que em breve a gente passa mais informações, tá bom? Um beijo e até terça-feira que vem. Tchau!